Bom dia, pessoal! Vamos começar a live de hoje falando sobre hiperlexia. Estou esperando a Rosana entrar. Rosana, e você, minha amiga? Aqui, ó. Achei a Rosana aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, acho que você errou. Precisa me mandar Isso. Aqui. Pronto. Vamos lá, Rô? Conectando. Bom dia, minha Bom amiga! dia, Tudo bem? tudo bem? Nossa, olha Tudo. essa visão do óculos combinando com a blusa. Tá demais hoje, gente. Cabelos ao vento para acompanhar minha amiga. Meus cachos e vamos lá, né? Vamos trabalhar. Simbora, né? Bom dia, Bom dia. pessoal. Eu queria agradecer a Você sua tá me ouvindo bem? participação. Estou te ouvindo ótimo. E você? Tá me Também. ouvindo? Mais ou menos. Entrou uma chamada de telefone aqui e abaixou o som do meu celular. Faz parte. Posso sair e entrar de novo? Você vai sair e entrar de novo, é isso? É, porque ficou horrível o som daqui da... Pode. Peraí. Entre e me chama. Hoje nós vamos falar sobre hiperlexia e funções de linguagem, funções pragmáticas. Para quem não é fono, funções pragmáticas deve ser uma incógnita, mas nós vamos explicar tudinho para vocês. A Rosana está entrando de novo. A gente vai falar sobre os mistérios das funções pragmáticas para quem não sabe o que é. A Rosana está conectando. A Maria Iva, tanta gente querida entrando. Deixa eu ver quem mais está aqui. Olha quanta gente, Ana Coelho. Andréa Lotte, bom dia! Trabalhando também. Luana. Luciana Friato, que saudade! Oi, gente, bom dia para vocês todos. Isaías, que eu conheci acho que lá em Teresina, se eu não me engano. Deixa eu ver que acho que a Rosana não conseguiu entrar na conexão. Que saudade, Lê! Tudo bem? Bom dia! Bom dia, querida. Paula, Letícia. Olha só, Letícia que assistiu minhas aulas na pós. Gostou? Que bom! Tão feliz esse retorno. Fica tão bom, porque quando a gente grava as aulas online, a gente nunca sabe o que o aluno achou. Claro que tem algumas pessoas que vão mandando as mensagens, enfim, falando, mas fico feliz que você gostou. Bom dia, Mariana Oi. entrando em São Caetano. Bom dia, de novo. Deu certo? Eu tô preta aqui, você tá me vendo? Tô te vendo bem direitinho. Então, beleza. Aqui tá tudo preto para mim, eu não tô me vendo. Será que é a conexão, Rô? Alguém Não dá um sei. retorno. Ah, agora apagou você. Aí, agora foi. Agora eu Então, tô te vendo. beleza. Eu Tá não, mas vamos linda. embora. Se eu Bom, ficar descabelada, você me avisa. não, vai ficar. Tá ventando Porque aí? para mim aqui eu vejo só você e a parte de baixo tá preto. Sério mesmo? É. Vamos ver, olha lá, a Paula está perguntando sobre profissionais em Minas Gerais. Manda para a gente que lugar de Minas Gerais, que a gente deu aula em Alfenas, que é sul de Minas, mas formamos muitas fonoaudiólogas para Minas Gerais, então a gente pode opinar. Manda uma mensaginha depois Isso. no privado, que aí a gente responde. Ixi, de Bom, norte a sul de Minas tem fonoaudiólogo que tem nosso dedinho. é verdade. Bom, pessoal, para quem não conhece a Rosana ainda, quero apresentar a minha amiga Rosana.
Siqueira Dias. A Rosana é fonoaudióloga, como eu, fonoaudióloga clínica, mestre em distúrbios da comunicação, né, Rô? Mega Isso. Super Master Blaster, especialista em leitura e escrita. Eu tive o prazer e a honra de dar aula com ela lá em Alfenas e conhecer o trabalho dela de perto. Então, para esse tema, né, que a gente vai abordar hoje, hiperlexia linkada com as funções de linguagem, não tinha ninguém melhor que pudesse partilhar Ó, dessa live. Então, eu quero te quanta agradecer. responsa, hein? Eu tô com a minha mão gelada. É que é muito cedo, é um choque, entendeu? Mas é uma honra, um prazer estar aqui com você, Rô. E a gente Obrigada. pensou nesse tema justamente, né, hiperlexia, linkando com as funções de linguagem, porque a gente acha que é um tema que é pouco abordado e que muitas vezes pode até, de certa forma, trazer algumas dificuldades para o nosso tratamento na terapêutica das crianças com autismo, né? Quer Sim, falar um pouco primeiro sobre hiperlexia, Rô? vamos lá. Eu fiz um roteirozinho, como a Ana me conhece, né? A gente conversando, ela falava e eu anotava, ela falava e eu anotava. Eu falei, típico do profissional de leitura escrita, né? Porque tem que. Você está me ouvindo? Mais ou menos. Está cortando a conexão. Deixa eu tirar os dados móveis aqui, Aí deixar só a corta o som, tá? internet. Uhum, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Eita, hoje o negócio tá difícil. Ana, você tá me ouvindo? Ana? Travou, voltou. Travou, voltou. A Luana tá até ajudando aqui a gente, falando que tinha travado, mas acho que agora voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Tô. Tá? Então vamos lá. Sim. Aí eu tava falando, né? Que eu tava escrevendo, porque fonoaudiólogo de leitura escrita tem que escrever. Aí a A Ana falava Rosana, assim: Não, eu já sei que você vai. eu ia Hã? falar que as pessoas não imaginam o nível de organização da Rosana, que ela faz um roteiro, escreve, gasta a caneta toda lá escrevendo o roteiro. Tá ótimo. É bem isso mesmo, para eu poder me organizar. Então, eu coloquei aqui, Ana, a primeira vez que foi citada a hiperlexia no mundo, assim, vamos dizer, né, foi em 1967, né? E de lá para cá, muitos autores citam a hiperlexia, né? Inclusive, hoje, ela é citada no DSM-5, mas dentro do autismo. Ela não tem uma referência isolada, né? E o que vem a ser a hiperlexia? Né? É uma capacidade precoce do desenvolvimento da leitura, né? Um interesse muito forte que a criança apresenta desde muito precoce pelas letras e pelos números. Né? Isto, gente, agora vocês sentem e escutem, a partir dos 18 meses de vida. Então, a partir, não significa que é com 18 meses, mas já houve relatos na literatura de crianças que começaram a demonstrar interesse por letras e números, e detalhe, sem ensino explícito. Isso que é o mais, que chama bastante atenção. Quando os pais vêm até nós, mas ninguém ensinou, ninguém mostrou, não tem nenhum professor na nossa casa, né? Então, essa é uma definição do que vem a ser a hiperlexia, né? Ela desenvolve antes mesmo da criança falar corretamente, né? Ela já está demonstrando interesse pelas letras e pelos números, né? Alguns casos assim mais acentuados, porque também há citações na literatura de níveis de hiperlexia,
grau 1, grau 2, grau 3, tem teóricos que gostam dessas classificações, tem linhas teóricas que não gostam, que preferem citar sem a classificação, vamos dizer assim, né? E eles colocam que os casos mais acentuados, assim, é um comportamento compulsivo mesmo, Ana, pela leitura, né? Uma capacidade muito grande da criança de decodificar palavras. O que vem a ser a palavra decodificar? Fazer a conversão das letras em sons, né? Mas, Ana, é importante que as pessoas entendam e se atentem a isso, que a questão da compreensão do que a criança está decodificando não acompanha. Entendeu? Então, ela decodifica, ela lê quase tudo, como eu te disse naquele dia que nós conversamos, que eu já recebi uma criança aqui no consultório, que eu aqui dentro atendendo, escutando ele ali na sala de espera, lendo um recado meu que estava lá na sala de espera com letra cursiva. A criança com 2 anos e meio. Né? Mas isso não significa que a criança compreendeu o que leu, né? E isso pode se estender até idades mais avançadas, né? Essa falta de acompanhamento, de fusão entre as habilidades de decodificação da leitura, né, e as habilidades de compreensão. Não caminham juntas, a decodificação vai e a compreensão fica. E isso é um grande problema que nós temos, né, para o desenvolvimento da linguagem, para a comunicação, e lá na frente, na alfabetização. Mais para frente, na questão de compreensão textual, de produção textual, né? Então, é uma área, que eu posso dizer, pouco explorada. Poucos profissionais sabem trabalhar com isso. Eu acho que do que você falou já ficam algumas ideias, né? Que primeiro, que é uma habilidade muito precoce, que já tem um caráter de um desvio do desenvolvimento. Claro que quando a gente pensa numa criança tão pequena que sabe ler e escrever, que aprende a ler sem ser ensinada, a gente fica pensando, nossa, mas essa criança deve ser muito genial, né? E existe uma tendência a isso ser muito reforçado pela família, né? Muito incentivado no sentido da genialidade, realmente. Mas eu acho que assim... Pode falar. Existem, sim, isso que você está falando, e até citações na literatura mesmo, científica. Do quê? De que isto a família não vê como um sinal de que algo está fora do curso normal de desenvolvimento infantil, entendeu? Então, eles veem assim, como altas habilidades. E aí, Ana, é onde começam os problemas, porque a família deixa de procurar ajuda por entender que isto é uma coisa boa, benéfica, e não uma coisa que pode prejudicar, atrasar o desenvolvimento de outras funções da comunicação, né? Às vezes a família até procura profissionais, mas infelizmente, como eu disse agora há pouco, não temos muitos profissionais no Brasil preparados para esse trabalho. Então, muitos profissionais, muitas escolas, muitos médicos, pediatras, né, acabam dizendo: nossa, você tem um grande gênio na sua casa. Olha que maravilha, as crianças de 7, 8 anos não estão conseguindo ler e o seu que tem 2, você está lendo? Entendeu? Sim. Então, isso é verdade e isso é um ponto muito importante, porque dificulta o diagnóstico precoce e interfere na qualidade, na intervenção, no trabalho que pode ser feito, tanto na clínica quanto na escola. Eu acho que esse é o grande ponto do desvio, né? Que uma criança com o desenvolvimento dito típico, ela não tem interesse por letras nessa fase da vida, né? Sim. Então, uma criança que já se interessa por algo tão peculiar neste momento da vida já dá indícios, né? São sinais de que algo não vai bem. E realmente o que a gente vê é que quando a criança é incentivada, e assim, outra coisa importantíssima que você disse é que a hiperlexia, ela é, né, identificada como hiperlexia
quando a criança não foi ensinada. Por quê? Sim. Ela aprende naturalmente, porque também a gente sabe que tem crianças que a família estimula e ensina a ler e escrever, né? Consequentemente, assim. Para ser caracterizado como hiperlexia, é importante que é espontâneo. Travou de novo, Ana. Tá me- Oi, eu não estou te ouvindo. Ana, aí não está. Oi, Oi, agora voltou. voltou, mas hoje o negócio tá feio. Hoje tá. Tá a internet a lenha. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E realmente, principalmente nas crianças que têm algum problema do desenvolvimento, acaba sendo muito reconfortante para a família saber que ela tem uma habilidade que é muito diferente das outras crianças. Então, Sim. numa criança que, por exemplo, tem dificuldade para se relacionar com outras crianças, tem dificuldade para falar, tem dificuldade nas interações sociais, não sabe brincar, de repente ela começa a ler, a família, é claro que super incentiva, porque é como se fosse um conforto mesmo, né? Saber que aquela criança tem uma habilidade que é tão especial quando comparada com as demais, mediante a tantas outras dificuldades. Então, isso realmente, a gente recebe crianças, né, que muitas vezes não falam, mas conseguem ler tudo. Tô lembrando aqui de uma criança super especial que eu recebi, até te contei, Rô, que não falava, mas soletrava tudo. E para a família era um conforto que ele soletrasse, porque realmente era a única forma que eles tinham de ouvir a voz e de ter alguma conexão com aquela criança. Então veio mega estimulado nessas habilidades. E Rô, conta pra gente, o que você acha que isso pode ter de repercussão no decorrer do desenvolvimento? Depende da forma como a gente já colocou, como a família interpreta isso, como os profissionais que essa família foram buscar, né, os profissionais que eles foram atrás, entenderam isso e orientaram, né? Mas isso pode interferir muito, Ana, no desenvolvimento da comunicação, na interação social. Mas, por um lado, terapêutico, clínico e educacional pode ser uma porta de entrada para eu ganhar outras habilidades. Então, é uma linha muito tênue, o terapeuta precisa estudar muito, precisa orientar demais a escola, precisa orientar muito a família para que isso seja entendido como algo que não é do desenvolvimento normal, não faz parte do desenvolvimento normal, do desenvolvimento típico. No entanto, a forma como eu vou interpretar isso pode me ajudar ou não, né? E quanto mais rápido eu intervenho com essas habilidades, menos prejuízos em outras áreas vão se acentuar, né? Eu achei muito importante, numa das coisas que eu estava estudando, Rô? Agora, Ana, oi. tá? Posso falar? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá? Eu achei uma frase muito importante numa das coisas que eu estava lendo, estudando, que a atenção das crianças ao texto, à palavra escrita, aos números, às letras, é muito maior
do que a voz humana. Entendeu? Achei muito forte essa frase, né? E isso pode impactar muito, né, na interação, no desenvolvimento das habilidades pragmáticas, né? Por isso nós escolhemos o link dessas duas áreas para a gente correlacionar, porque para nós, fonoaudiólogos, há uma relação muito grande entre essas duas áreas, né? O QI dessas crianças, como a gente já falou, a maior parte das vezes, quando vai ser avaliado pelo psicólogo, ele é superior. Então, Sim. se tem um psicólogo também que não tem muita experiência e fala para o pai, olha, seu filho é superdotado, seu filho tem altas habilidades, ele não tem nada, né? Essa criança vai ser mal assessorada. Sim, Né? sem E dúvida. isso vai gerar um impacto grande, muito em várias áreas, né, do desenvolvimento infantil. Eu acho que É uma assim, desculpa, pode falar. Não, só para eu terminar essa parte, a hiperlexia ela deve ser levada em conta para o diagnóstico do autismo, né? Há citações na literatura, Ana, que colocam que nem todo autista apresenta como sinal precoce a hiperlexia. Isso é fato. Eu tenho isso como experiência clínica e você também, Uhum. né? Mas também é fato que muito raro a hiperlexia vir sozinha, isolada, Eu nunca vi. entendeu? Eu também não. E muito comum, né? Inclusive no ambiente científico, a hiperlexia estar associada à TEA, Sim. entendeu? Então, isso é um ponto importante que a gente tem que mensurar. Eu gostaria, antes de passar a palavra para você, responder uma pergunta de uma pessoa aqui, da Letícia. Ela colocou se a questão da compreensão interfere no diagnóstico da hiperlexia, né? Posso responder? Claro. Letícia, a questão do diagnóstico da hiperlexia, mesmo em crianças novinhas como em crianças mais velhas, o que vai impactar bastante não é só a questão da compreensão, porque nós temos a criança com dislexia, que também tem falhas de compreensão, Uhum. entendeu? E que não tem o desenvolvimento precoce pela leitura. Então, a questão do diagnóstico diferencial aí, da hiperlexia, você vai observar a partir de quando começou a surgir esse interesse pela decodificação de palavras? Como foi esse interesse? Como é isso? Que tipo de coisas a criança faz? O que ela faz com as letras e com os números? Lógico que nós vamos nos preocupar com a questão da compreensão, mas não é somente a questão da compreensão. Deu para ficar claro, né, Ana? Deu sim. Eu acho assim que nessa. Talvez no TEA, nem vou falar na questão da hiperlexia, mas no TEA, a grande questão é funcionalidade. Eu sempre falo para os pais que a palavra que tem que ficar na cabeça é função, né? A pior dificuldade das crianças com TEA, né, e dos adultos também, é justamente a questão da funcionalidade da comunicação, que é isso, para quem não é fonoaudiólogo, é isso que são as funções pragmáticas. É justamente a compreensão, né, o porquê que se usa a comunicação. Essa é a pior falha das crianças com TEA. Porque muitas vezes a família chega e fala, olha, ele fala, mas não consegue pedir o que quer. Ele fala muitas palavras, canta música, sabe ler, mas ele não me pede comida quando está com fome. Que é justamente essa dificuldade de partilhar mensagens, de compartilhar informações. E eu acho que é esse o ponto-chave da hiperlexia no TEA, né? Acontece essa habilidade de decodificação de palavras sem função. E quando a gente estimula, sem a função de decodificar palavras é ler, né? A função da criança aprender letras e sílabas e aí por diante é justamente a alfabetização, que está o tempo todo atrelada com compreensão leitora, né? Quando você tem uma criança que só decodifica, a gente já vê que está alterado na função. Primeiro, no interesse, né, de se interessar por algo tão disfuncional para a idade,
do ponto de vista social, para que serve uma criança de 2 anos que lê? O que ela vai fazer com isso do ponto de vista social com os amiguinhos? Né? 2, Uhum. 3 anos. Não é funcional, né? Do ponto de vista social. Da mesma forma que falha na habilidade pragmática. As habilidades pragmáticas mais usadas nessa fase do desenvolvimento, né? Quais são as funções de comunicação mais utilizadas nesse contexto? Uma criança de 2, 3 anos usa muito pedido de objeto, pedir para você pegar uma coisa para ele. Pedido de ação é o top 5, porque é pedir para você fazer alguma coisa para essa criança, ou pegar, ou fazer um brinquedo funcionar, ou abrir alguma coisa. Então, é a função de justamente pedido de ação. As crianças fazem muito reconhecimento do outro, que é trazer outra pessoa para junto. As crianças fazem muita exibição, que é mostrar o que estão fazendo. As crianças fazem outro top 5, muito protesto, quer dizer que não quer alguma coisa. Enfim, essas são algumas funções de comunicação que estão dentro das habilidades pragmáticas. Até a gente falou sobre isso um pouco na outra live, que o total são 20 funções, mas nesse início da vida, a criança já usa muitas. Então, uma criança com 1 ano que ainda não tem muita habilidade para falar, ela já usa 15 funções. Porque ela aprende que se comunicar é muito mais fácil do que precisar ou querer coisas e não conseguir transmitir uma mensagem. E isso não necessariamente acompanha a fala. Isso pode acontecer mesmo sem a fala. Um olhar, um gesto, tudo isso conta como função de comunicação. Então, se a gente pensar nesse contraponto, né, da hiperlexia, já falha no tema número 1, que é aprender a ler para entender e usar isso como forma de se comunicar. Sim. Né? Usar a leitura como instrumento de interação. É mais uma atividade autoprazerosa, né? Para si próprio e autoestimulador, enfim, não tem um reforço social, não tem uma função específica. Então, assim, toda vez que a gente recebe, né, famílias que a criança começa a desenvolver essa habilidade da hiperlexia, a gente já orienta que isso não seja mega reforçada. É claro que a gente vive num mundo de letras, tem letra em todo lugar, né? Sim. E a criança vai estar exposta a isso naturalmente, não é para esconder, óbvio. Mas reforçar isso ainda mais é excluir toda essa outra faceta social que a gente precisa que a criança seja estimulada em detrimento a ficar decodificando palavras sozinho. Uma coisa importante que eu estou me lembrando agora, Ana, é assim, crianças de 2 anos, por exemplo, que os pais estimulam muito o desenvolvimento da linguagem, a atenção, elas começam a prestar atenção em palavras escritas. Mas elas prestam atenção em palavras escritas de uma outra forma. Como? Para poder chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo. Que é o primeiro nível de leitura que se chama nível logográfico. Né? Como que elas prestam atenção? Elas prestam atenção nas palavras como imagens. Né? Então, se o pai trabalha no Banco do Brasil e todo dia ela vai com a mãe levar o pai ao trabalho no Banco do Brasil, ela acaba aprendendo que aquele rótulo, aquela imagem do desenho amarelo e azul, naquele formato, é o Banco do Brasil. E toda vez que ela vê em outro lugar aquela imagem, ela vai falar, olha, o Banco do Brasil. E assim, muitos outros exemplos com produtos que a família usa em casa, né? Um sabonete, um shampoo, a Coca-Cola. Mas, se eu faço um teste com essa criança de 2 anos, retiro essa palavra de todo esse contexto né, colorido, nesse formato, e escrevo Coca-Cola, ela não é capaz de decodificar. Entendeu? Então, isso é um critério muito importante que você pode testar com seu filho em casa. Né? A criança com hiperlexia, ela vai decodificar
essas palavras, independente da cor, do formato, do tamanho da letra, da espessura, é outra forma de processamento, né? E é justamente esse o ponto, né? Quando a criança aprende essa imagem, né, da palavra, que é a Coca-Cola, você está passando na rua, ela vê a quilômetros o M do McDonald's, né? Porque ela quer parar lá para comprar batatinha, enfim. Quando a criança faz isso, ela está usando como uma aplicação social, com função de comunicação. Então, ela sabe o que ela quer, e ela pede no momento, usa a imagem como uma forma de comunicação mesmo, né? Como uma forma de mostrar aquilo que ela quer. Ela se apropria daquela imagem e usa isso com função, que é muito diferente das habilidades de hiperlexia. Sim. Então, de novo, né? A gente está nessa mesma encruzilhada, né? Que a criança com desenvolvimento típico, ela vai usar isso no contexto social e não isolado como algo que seja autoprazeroso ou sem essa função de comunicação. Uhum. Exatamente. Muito legal, né? É muito apaixonante a gente costurar essas habilidades no desenvolvimento infantil, né? Com certeza, é linda. Agora, a gente também está aqui, né? Parece que a gente quase tem medo da hiperlexia, né? Mas eu acho que em algumas situações a gente até pode usar isso como benefício. Você falou um pouquinho disso no início da nossa conversa, mas eu acho que ela tem algumas coisas que a gente pode usar em nosso favor na terapêutica, né, de crianças com TEA. Sim. Quer falar? É que eu falo um pouquinho? Pode falar. Então, o que eu li e o que eu vivencio, assim, no consultório, com os casos que eu atendo, né, e interação com o professor, porque também tem essa ponte, né, que a gente conversou, né, eu não posso me desgrudar da escola, né, eu não posso me desgrudar da família, né, parece que fica até redundante, mas toda hora eu estou me remetendo a essa tríade, terapia, escola, família, terapia, escola, família, né. O que eu observo, Ana? Que o terapeuta ele tem que ter muita perspicácia para saber se aquilo, como ele pode usar aquilo em benefício do desenvolvimento da criança e em benefício dos objetivos terapêuticos que ele tem com relação à pragmática, com relação à comunicação não verbal, com relação ao desenvolvimento da oralidade, da brincadeira simbólica, né? Então, há uns mitos assim, nossa, então você tem que excluir tudo quanto é letra, não posso mostrar letra, não posso mostrar número. Não, não é assim, não é tão dentro da caixinha desse jeito, né? Por quê? Porque pode ser que somente por meio das letras e dos números, você vai conseguir o contato visual, você vai conseguir iniciar uma brincadeira simbólica mais efetiva, você vai conseguir compartilhar desejos, compartilhar ações, dividir momentos e iniciar uma interação de mais qualidade, né? E daí, quando você consegue entrar por essa porta, pode ser que ao longo do caminho você não precise usar mais dessas estratégias de letras e números inseridas dentro de outras questões, né? Do brincar, da linguagem, para que você amplie o repertório dessa criança, com outros interesses, com outras coisas que dão prazer, né, com outras brincadeiras, né, para trabalhar outras questões, né. Uma das questões, por exemplo, que é citado também, que traz como prejuízo, junto com a hiperlexia e com as habilidades comunicativas, é a questão da coordenação motora, né. Então, a gente sabe que se isso não for trabalhado, vai chegar lá na frente, a criança vai ter muita dificuldade de se alimentar, porque ela vai ter dificuldade de segurar os talheres, de trocar uma roupa, de ler, de escrever, de pintar, de recortar, né, de caminhar, né? E então são questões que eu acho assim que os fonoaudiólogos, eles precisam olhar um pouco mais para isso,
né? Passa despercebido, não é tão importante, porque está aprendendo a ler, né? Nossa, olha que beleza, não precisa se preocupar com isso. E às vezes a orientação que a escola recebe também é essa. Não, essa parte vocês podem deixar porque ele vai dar conta disso sozinho. Não, porque vai falhar na compreensão, né? Ele vai aprender a ler de uma forma compulsiva, só na decodificação, e vai falhar na compreensão, vai falhar na formação do léxico mental. Então, eu não posso deixar de lado, mas ele pode ser benéfico para eu poder ter a porta de entrada, para chegar na criança, para ela poder me ver, para ela poder interagir comigo. Então, fonoaudiólogos que estejam nos ouvindo hoje e depois que essa live ficar gravada, se atentem a isso. Pensem que vocês podem usar desse interesse, que a princípio ele não é funcional, mas vocês podem ter isso como uma porta de entrada para trabalhar, por exemplo, a nossa relação de hoje nessa live, que são as habilidades pragmáticas. Isso não significa que você vai ter que usar letras o tempo todo, números o tempo todo. Não. Abrir os olhinhos da criança para outra coisa. A criança começou a prestar atenção em outras coisas, você começa a diminuir o estímulo das letras e dos números e vai inserindo outras coisas. Mas também, Ana, pensando numa criança mais velha que pode chegar para nós, que já traz o histórico da hiperlexia, mas ela já está com 5, 6 anos de idade, né? Vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, na boca da alfabetização, né? Aí eu não vou poder deixar de lado as letras e os números. Entendeu? Eu vou ter que, como você já disse, contextualizar isso. Eu vou ter que trazer funcionalidade para isso, né? Então, é um trabalho maravilhoso. Eu fico arrepiada de falar, porque eu amo isso, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com você, discutindo essas questões, e de uma forma tão, assim, inteligente, né? Porque... Tem uma Pode falar. uma outra coisa que eu queria incluir, é que se a gente pensar em desenvolvimento típico, a gente sabe que o desenvolvimento de fala, das habilidades de consciência fonológica, são essenciais para a consequente o aprendizado da leitura. E nas crianças hiperléxicas não necessariamente acontece desta forma. Muitas vezes a criança desenvolve, né, a leitura sem necessariamente, por exemplo, desenvolver bem as questões da consciência fonológica. Sim. E aí, em alguns casos, essas são habilidades preditoras básicas para o processo de alfabetização. Assim como a habilidade pragmática de narrativa. Se ela não tem uma habilidade boa de pragmática narrativa, como é que depois ela vai dar conta de produzir um texto, Ana? Não, nem de compreender. Nem de compreender. A questão de vocabulário, né? Então, a criança decodifica tudo, mas como é que está o aspecto semântico? Como é que ela vai estruturar uma frase sintaticamente? Né? Como é que ela vai entender uma palavra com duplo sentido? Por exemplo, manga de camisa e manga de fruta? Né? Então, assim, tem muita coisa para a gente pensar sobre isso, pessoal, né? E que vale a pena. E eu acho que, por outro lado, tem o outro lado da moeda, que é, muitas vezes, as crianças aprendem a escrever melhor do que falam. Então, em algumas situações específicas, a gente consegue se apropriar do que a criança faz de produção escrita para trabalhar a fala. Como nas questões da apraxia, por exemplo. Às vezes a gente tem uma criança que carrega, né, alterações da fala, mas conseguiu... Vamos lá, Rô. Conectando. Bom dia, minha Bom amiga. dia. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, Tudo. olha essa visão do óculos combinando com a blusa. Tá demais hoje, gente. Cabelos ao vento para acompanhar minha amiga. Meus cachos e vamos lá, né? Vamos trabalhar. Simbora, né? Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a sua Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo ótimo. E você? Tá me ouvindo? Mais ou menos. Entrou uma chamada de telefone aqui e abaixou o som do meu celular. Faz parte. Posso sair e entrar de novo?
Você vai sair e entrar de novo, é isso? É, porque ficou horrível o som daqui da. Pode. Peraí. Entre e me chama. Hoje nós vamos falar sobre hiperlexia e funções de linguagem, funções pragmáticas. Para quem não é fono, funções pragmáticas deve ser uma incógnita, mas nós vamos explicar tudinho para vocês. A Rosana está entrando de novo. A gente vai falar sobre os mistérios das funções pragmáticas para quem não sabe o que é. A Rosana está conectando. A Maria Iva, tanta gente querida entrando. Deixa eu ver quem mais está aqui. Olha quanta gente, Ana Coelho. Andréa Lotte, bom dia! Trabalhando também. Luana. Luciana Friato, que saudade! Oi, gente, bom dia para vocês todos. Isaías, que eu conheci acho que lá em Teresina, se não me engano. Deixa eu ver que acho que a Rosana não conseguiu entrar na conexão. Que saudade, Lê! Tudo bem? Bom dia! Bom dia, querida. Paula, Letícia. Olha só, Letícia que assistiu minhas aulas na pós. Gostou? Que bom! Tão feliz esse retorno. Fica tão bom, porque quando a gente grava as aulas online, a gente nunca sabe o que o aluno achou. Claro que tem algumas pessoas que vão mandando as mensagens, enfim, falando, mas fico feliz que você gostou. Bom dia, Mariana Oi. em São Caetano. Bom dia, de novo. Deu certo? Eu tô preta aqui, você tá me vendo? Tô te vendo bem direitinho. Então, beleza. Aqui tá tudo preto pra mim, eu não tô me vendo. Será que é a conexão, Rô? Alguém Não dá um sei. retorno. Ah, agora apagou você. Aí, agora foi. Agora eu Então, tô te vendo. beleza. Eu Tá não, mas vamos linda. embora. Se eu Bom, ficar descabelada, você me avisa. não, vai ficar. Tá ventando Porque aí? pra mim aqui eu vejo só você e a parte de baixo tá preto. Sério mesmo? É. Vamos ver, olha lá, a Paula está perguntando sobre profissionais em Minas Gerais. Manda para a gente que lugar de Minas Gerais, que a gente deu aula em Alfenas, que é sul de Minas, mas formamos muitas fonoaudiólogas para Minas Gerais, então a gente pode opinar. Manda uma mensaginha depois Isso. no privado, que aí a gente responde. Ixi, de Bom, norte a sul de Minas tem fonoaudiólogo que tem nosso dedinho. é verdade. Bom, pessoal, para quem não conhece a Rosana ainda, quero apresentar a minha amiga Rosana Siqueira Dias. A Rosana é fonoaudióloga, como eu, fonoaudióloga clínica, mestre em distúrbios da comunicação, né, Rô? Mega Isso. Super Master Blaster, especialista em leitura e escrita. Eu tive o prazer e a honra de dar aula com ela lá em Alfenas e conhecer o trabalho dela de perto. Então, para esse tema, né, que a gente vai abordar hoje, hiperlexia linkada com as funções de linguagem, não tinha ninguém melhor que pudesse Ó, partilhar comigo essa live. Então, eu quero te quanta agradecer. resposta, hein? Eu tô com a minha mão gelada. É que é muito cedo, é um choque, entendeu? Mas é uma honra, um prazer estar aqui com você, Rô. E a gente Obrigada. pensou nesse tema justamente, né, hiperlexia, linkando com as funções de linguagem, porque a gente acha que é um tema que é pouco abordado e que muitas vezes pode até, de certa forma, trazer algumas dificuldades para o nosso tratamento na terapêutica das crianças com autismo, né? Quer falar Sim, um pouco primeiro sobre hiperlexia, Rô? vamos lá. Eu fiz um roteirozinho, como a Ana me conhece, né? A gente conversando, ela falava e eu anotava, ela falava e eu anotava. Eu falei, típico do profissional de leitura escrita, né? Porque tem que
Você está me ouvindo? Mais ou menos. Está cortando a conexão. Deixa eu tirar os dados móveis aqui, Aí deixar só a corta o som, tá? internet. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Eita, hoje o negócio tá difícil. Ana, você tá me ouvindo? Ana? Travou, voltou. Travou, voltou. A Luana tá até ajudando aqui a gente, falando que tinha travado, mas acho que agora voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Tô. Tá? Então vamos lá. Sim. Aí eu tava falando, né? Que eu tava escrevendo, porque fonoaudiólogo de leitura escrita tem que escrever. Aí a Ana falava assim, não, eu já sei que você vai... Eu ia falar que as pessoas não imaginam o nível de organização da Rosana, que ela faz um roteiro, escreve, gasta a caneta toda lá escrevendo roteiro. Tá ótimo. É bem isso mesmo, para eu poder me organizar. Então, eu coloquei aqui, Ana, a primeira vez que foi citada a hiperlexia no mundo, assim, vamos dizer, né, foi em 1967, né? E de lá para cá, muitos autores citam a hiperlexia, né? Inclusive, hoje, ela é citada no DSM-5, mas dentro do autismo. Ela não tem uma referência isolada, né? E o que vem a ser a hiperlexia? Né? É uma capacidade precoce do desenvolvimento da leitura, né? Um interesse muito forte que a criança apresenta desde muito precoce pelas letras e pelos números. Né? Isso, gente, agora vocês sentem e escutem, a partir dos 18 meses de vida. Então, a partir, não significa que é com 18 meses, mas já houve relatos na literatura de crianças que começaram a demonstrar interesse por letras e números, e detalhe, sem ensino explícito. Isso que é o mais, que chama bastante atenção. Quando os pais vêm até nós, mas ninguém ensinou, ninguém mostrou, não tem nenhum professor na nossa casa. Né? Então, essa é uma definição do que vem a ser a hiperlexia. Né? Ela desenvolve, antes mesmo da criança falar corretamente. Né? Ela já está demonstrando interesse pelas letras e pelos números. Né? Alguns casos assim mais acentuados, porque também há citações na literatura de níveis de hiperlexia. Grau 1, grau 2, grau 3, tem teóricos que gostam dessas classificações, tem linhas teóricas que não gostam, que preferem citar sem a classificação, vamos dizer assim, né? E eles colocam que os casos mais acentuados, assim, é um comportamento compulsivo mesmo, Ana, pela leitura, né? Uma capacidade muito grande da criança de decodificar palavras. O que vem a ser a palavra decodificar? Fazer a conversão das letras em sons, né? Mas, Ana, é importante que as pessoas entendam e se atentem a isso, que a questão da compreensão do que a criança está decodificando não acompanha. Entendeu? Então, ela decodifica, ela lê quase tudo, como eu te disse naquele dia que nós conversamos, que eu já recebi uma criança aqui no consultório, que eu aqui dentro atendendo, escutando ele ali na sala de espera, lendo um recado meu que estava lá na sala de espera com letra cursiva. A criança com 2 anos e meio. Né? Mas isso não significa que a criança compreendeu o que leu. Né? E isso pode se estender até idades mais avançadas. Né? Essa falta de acompanhamento, de fusão entre as habilidades de decodificação da leitura, né, e as habilidades de compreensão. Não caminham juntas. A decodificação vai e a compreensão fica. E isso é um grande problema que nós temos, né, para o desenvolvimento da linguagem, para a comunicação, e lá na frente, na alfabetização. Mais para frente,
na questão de compreensão textual, de produção textual, né? Então, é uma área que eu posso dizer pouco explorada. Poucos Sim. profissionais sabem trabalhar com isso. Eu acho que do que você falou já ficam algumas ideias, né? Que primeiro, que é uma habilidade muito precoce, Sim, que já tem um caráter de um desvio do desenvolvimento. Claro sim, que quando a gente pensa numa criança tão pequena que sabe ler e escrever, que aprende a ler sem ser ensinada, a gente fica pensando, nossa, mas essa criança deve ser muito genial, né? E existe uma tendência a isso ser muito reforçado pela família, né? Muito sim. incentivado no sentido da genialidade realmente. Mas eu acho que Muita, assim, pode falar. existem sim isso que você está falando, e até citações na literatura mesmo científica. Do quê? De que isto a família não vê como um sinal de que algo está fora do curso normal de Sim, desenvolvimento infantil. Entendeu? Então eles veem assim como altas habilidades. E sim, aí, Ana, é onde começam os problemas, porque a família deixa de procurar ajuda por entender que isso é uma coisa boa, benéfica, e não uma coisa que pode prejudicar, atrasar o desenvolvimento de outras funções da comunicação, né? sim. Às vezes a família até procura profissionais, mas infelizmente, como eu disse agora há pouco, não temos muitos profissionais no Brasil preparados para esse trabalho. Então, muitos profissionais, muitas escolas, muitos médicos, pediatras, né, acabam dizendo: nossa, você tem um grande gênio na sua casa. Olha que maravilha, as crianças de 7, 8 anos não estão conseguindo ler e o seu que tem 2, você está lendo? Entendeu? Sim. Então, isso é verdade e isso é um ponto muito importante, porque dificulta o diagnóstico precoce e interfere na qualidade, na intervenção, no trabalho que pode ser feito, tanto na clínica quanto na escola. E eu acho que esse é o grande ponto do desvio, né? Que uma criança com o desenvolvimento dito típico, é, ela não tem interesse por letras, nessa fase da vida, né? Sim, Então, uma criança que já se interessa por algo tão peculiar neste momento da vida já dá indícios, né? São sinais de que algo não vai bem. E realmente o que a gente vê é que quando a criança é incentivada, e assim, outra coisa importantíssima que você disse é que a hiperlexia ela é, né, identificada como hiperlexia quando a criança não foi ensinada. Por quê? sim. Ela aprende naturalmente, porque também a gente sabe que tem crianças que a família estimula e ensina a ler e escrever, né? Consequentemente, assim. Para ser caracterizado como hiperlexia, é importante que é espontâneo. Travou de novo, Ana. Oi, eu não estou te ouvindo. Ana, aí não está. Oi, Oi, agora voltou. voltou, mas hoje o negócio está feio. Hoje tá. Tá a internet a lenha. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E realmente, principalmente nas crianças que têm algum problema do desenvolvimento, acaba sendo muito reconfortante para a família saber que ela tem uma habilidade que é muito diferente das outras crianças. Então, numa Sim, criança que, por exemplo,
tem dificuldade para se relacionar com outras crianças, tem dificuldade para falar, tem dificuldade nas interações sociais, não sabe brincar. De repente ela começa a ler, a família, é claro que super incentiva, porque é como se fosse um conforto mesmo, né? Saber que aquela criança tem uma habilidade que é tão especial quando comparada com as demais, mediante a tantas outras dificuldades. Então, isso Uhum. realmente, a gente recebe crianças, né, que muitas vezes não falam, mas conseguem ler tudo. Tô lembrando aqui de uma criança super especial que eu recebi, até te contei, Rô, que não falava, mas soletrava tudo. E Uhum. para a família era um conforto que ele soletrasse, porque realmente era a única forma que eles tinham de ouvir a voz e de ter alguma conexão com aquela criança. Então veio mega estimulado nessas habilidades. E Rô, conta pra gente, o que que você acha que isso pode ter de repercussão no decorrer do desenvolvimento? É. Depende da forma como a gente já colocou, como a família interpreta isso, como os profissionais que essa família foram buscar, né, os profissionais que eles foram atrás, entenderam isso e orientaram, né? Mas isso pode interferir muito, Ana, no desenvolvimento da comunicação, na interação social. Mas, por um lado, terapêutico, clínico e educacional pode ser uma porta de entrada para eu ganhar outras habilidades. Então, é uma linha muito tênue. O terapeuta precisa estudar muito, precisa orientar demais a escola, precisa orientar muito a família para que isso seja entendido como algo que não é do desenvolvimento normal, não faz parte do desenvolvimento normal, do desenvolvimento típico. No entanto, a forma como eu vou interpretar isso pode me ajudar ou não, né? E quanto mais rápido eu intervenho com essas habilidades, menos prejuízos em outras áreas vão se acentuar, Uhum. né? Eu achei muito importante, numa das coisas que eu estava estudando, Rô, agora Ana, oi. tá? Posso falar? Tá ouvindo? Tá Uhum. ouvindo? Tá? Eu achei uma frase muito importante numa das coisas que eu estava lendo, estudando, que a atenção das crianças ao texto, à palavra escrita, aos números, às letras, é muito maior do que a voz humana. Entendeu? Uhum. Achei muito forte essa frase, né? E isso pode impactar muito, né, na interação, no desenvolvimento das habilidades pragmáticas, né? Por isso nós escolhemos o link dessas duas áreas para a gente correlacionar, porque para nós, fonoaudiólogos, há uma relação muito grande entre essas duas áreas, né? O QI dessas crianças, como a gente já falou, a maior parte das vezes, quando vai ser avaliado pelo psicólogo, ele é superior. Então, Sim, se tem um psicólogo também que não tem muita experiência e fala para o pai, olha, seu filho é superdotado, seu filho tem altas habilidades, ele não tem nada, né? Essa criança vai ser mal assessorada, sim, né? sem E dúvida. isso vai gerar um impacto grande, muito em várias áreas, né, do desenvolvimento infantil. Eu acho que É uma assim, desculpa, pode falar. Não, só para eu terminar essa parte, a hiperlexia ela deve ser levada em conta para o diagnóstico do autismo, né? Há citações na literatura, Ana, que colocam que nem todo autista apresenta como sinal precoce a hiperlexia. Isso é fato. Eu tenho isso como experiência clínica e você também, Uhum. né? Mas também é fato que muito raro a hiperlexia vir sozinha, isolada, Eu nunca vi. entendeu? Eu também não. E muito comum, né? Inclusive no ambiente científico, a hiperlexia estar associada à alteia, Sim. entendeu?
Então, isso é um ponto importante que a gente tem que mensurar. Eu gostaria, antes de passar a palavra para você, responder uma pergunta de uma pessoa aqui, da Letícia. Ela colocou se a questão da compreensão interfere no diagnóstico da hiperlexia, né? Posso responder? Claro. Letícia, a questão do diagnóstico da hiperlexia, mesmo em crianças novinhas como em crianças mais velhas, o que vai impactar bastante não é só a questão da compreensão, porque nós temos a criança com dislexia, que também tem falhas de compreensão, entendeu? E que não tem o desenvolvimento precoce pela leitura. Então, a questão do diagnóstico diferencial aí, da hiperlexia, você vai observar a partir de quando começou a surgir esse interesse pela decodificação de palavras? Como foi esse interesse? Como é isso? Que tipo de coisas a criança faz? O que ela faz com as letras e com os números? Lógico que nós vamos nos preocupar com a questão da compreensão, mas não é somente a questão da compreensão. Deu para ficar claro, né, Ana? Deu sim. Eu acho assim que nessa... Talvez no TEA, nem vou falar na questão da hiperlexia, mas no TEA, a grande questão é funcionalidade. Eu sempre falo para os pais que a palavra que tem que ficar na cabeça é função, né? A pior dificuldade das crianças com TEA, né, e dos adultos também, é justamente a questão da funcionalidade da comunicação, que é isso, para quem não é fonoaudiólogo, é isso que são as funções pragmáticas. É justamente a compreensão, né, o porquê que se usa a comunicação. Essa é a pior falha das crianças com TEA. Porque muitas vezes a família chega e fala, olha, ele fala, mas não consegue pedir o que quer. Ele fala muitas palavras, canta música, sabe ler, mas ele não me pede comida quando está com fome. Que é justamente essa dificuldade de partilhar mensagens, de compartilhar informações. E eu acho que esse o ponto-chave da hiperlexia no TEA, né? Acontece essa habilidade de decodificação de palavras sem função. E quando a gente estimula, sem a função de decodificar palavras é ler, né? A função da criança aprender letras e sílabas e aí por diante é justamente a alfabetização, que está o tempo todo atrelada com compreensão leitora, né? Quando você tem uma criança que só decodifica, a gente já vê que está alterado na função. Primeiro, no interesse, né, de se interessar por algo tão disfuncional para a idade, do ponto de vista social. Para que serve uma criança de 2 anos que lê? O que ela vai fazer com isso do ponto de vista social com os amiguinhos? Né? 2, 3 anos. Não é funcional, né, do ponto de vista social. Da mesma forma que falha na habilidade pragmática. As habilidades pragmáticas mais usadas nessa fase do desenvolvimento, né, quais são as funções de comunicação mais utilizadas nesse contexto? Uma criança de 2, 3 anos usa muito pedido de objeto, pedir para você pegar uma coisa para ele. Pedido de ação é o top 5, porque é pedir para você fazer alguma coisa para essa criança, ou pegar, ou fazer um brinquedo funcionar, ou abrir alguma coisa. Então, é a função de justamente pedido de ação. As crianças fazem muito reconhecimento do outro, que é trazer outra pessoa para junto. As crianças fazem muita exibição, que é mostrar o que estão fazendo. As crianças fazem outro top 5, muito protesto, quer dizer que não quer alguma coisa. Enfim, essas são algumas funções de comunicação que estão dentro das habilidades pragmáticas. Até a gente falou sobre isso um pouco na outra live, que o total são 20 funções, mas nesse início da vida, a criança já usa muitas. Então, uma criança com 1 ano, que ainda não tem muita habilidade para falar, ela já usa 15 funções, porque ela aprende que se comunicar é muito mais fácil do que precisar ou querer coisas e não conseguir transmitir uma mensagem.
E isso não necessariamente acompanha a fala. Isso pode acontecer mesmo sem a fala. Um olhar, um gesto, tudo isso conta como função de comunicação. Então, se a gente pensar nesse contraponto, né, da hiperlexia, já falha no tema número 1, que é aprender a ler para entender e usar isso como forma de se comunicar. Né? Sim. Usar a leitura como instrumento de interação. É mais uma atividade autoprazerosa, né? É para si próprio e autoestimulador, enfim, não tem um reforço social, não tem uma função específica. Então, assim, toda vez que a gente recebe, né, famílias que a criança começa a desenvolver essa habilidade da hiperlexia, a gente já orienta que isso não seja mega reforçada. É claro que a gente vive num mundo de letras, tem letra em todo lugar, né? E a Sim. criança vai estar exposta a isso naturalmente, não é para esconder, óbvio. Mas reforçar isso ainda mais é excluir toda essa outra faceta social que a gente precisa que a criança seja estimulada em detrimento a ficar decodificando palavras sozinho. Uma coisa importante que eu estou me lembrando agora, Ana, é assim, crianças de 2 anos, por exemplo, que os pais estimulam muito o desenvolvimento da linguagem, a atenção, elas começam a prestar atenção em palavras escritas, mas elas prestam atenção em palavras escritas de uma outra forma. Como? Para poder chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo, que é o primeiro nível de leitura que se chama nível logográfico, né? Como que elas prestam atenção? Elas prestam atenção nas palavras como imagens, né? Então, se o pai trabalha no Banco do Brasil e todo dia ela vai com a mãe levar o pai ao trabalho no Banco do Brasil, ela acaba aprendendo que aquele rótulo, aquela imagem do desenho amarelo e azul, naquele formato, é o Banco do Brasil. E toda vez que ela vê em outro lugar aquela imagem, ela vai falar: olha, o Banco do Brasil. E assim, muitos outros exemplos com produtos que a família usa em casa, né? Um sabonete, um shampoo, a Coca-Cola. Mas, se eu faço um teste com essa criança de 2 anos, retiro essa palavra de todo esse contexto né, colorido, nesse formato, e escrevo Coca-Cola, ela não é capaz de decodificar. Entendeu? Exatamente. Então, isso é um critério muito importante que você pode testar com seu filho em casa. Né? A criança com hiperlexia, ela vai decodificar essas palavras, independente da cor, do formato, do tamanho da letra, da espessura, é outra forma de processamento, né? E é justamente esse o ponto, né? Quando a criança aprende essa imagem, né, da palavra, que é a Coca-Cola, você está passando na rua, ela vê a quilômetros o M do McDonald's, né? Porque ela quer parar lá para comprar batatinha, enfim. Quando a criança faz isso, ela está usando com uma aplicação social, com função de comunicação. Então, ela sabe o que ela quer, e ela pede no momento, usa a imagem como uma forma de comunicação mesmo, né? Como uma forma de mostrar aquilo que ela quer. Ela se apropria daquela imagem e usa isso com função, que é muito diferente das habilidades de hiperlexia. Sim. Então, de novo, né? A gente está nessa mesma encruzilhada, né? Que a criança com desenvolvimento típico, ela vai usar isso no contexto social e não isolado como algo que seja autoprazeroso ou sem essa função de comunicação. Exatamente. Muito legal, né? É muito apaixonante a gente costurar essas habilidades no desenvolvimento infantil, né? Com certeza, é linda. Agora, a gente também está aqui, né? Parece que a gente quase tem medo da hiperlexia, né? Mas eu acho que em algumas situações a gente até pode usar isso como benefício. Você falou um pouquinho disso no início da nossa conversa,
Mas eu acho que ela tem algumas coisas que a gente pode usar em nosso favor na Sim, terapêutica, né, de crianças com TEA. sim. Quer Quer que falar? eu fale um pouquinho? Pode Uhum. falar. Então, o que eu li e o que eu vivencio, assim, no consultório, com os casos que eu atendo, né, e interação com o professor, porque também tem essa ponte, né, que a gente conversou, né, eu não posso me desgrudar da escola, né, eu não posso me desgrudar da família, né, parece que fica até redundante, mas toda hora eu estou me remetendo a essa tríade, terapia, escola, família, né. O que eu observo, Ana? Que o terapeuta ele tem que ter muita perspicácia para saber se aquilo, como ele pode usar aquilo em benefício do desenvolvimento da criança e em benefício dos objetivos terapêuticos que ele tem com relação à pragmática, com relação à comunicação não verbal, com relação ao desenvolvimento da oralidade, da brincadeira simbólica, né? Então, há uns mitos assim, nossa, então você tem que excluir tudo quanto é letra, não posso mostrar número. Não, não é assim, não é tão dentro da caixinha desse jeito, né? Por quê? Porque pode ser que somente por meio das letras e dos números, você vai conseguir o contato visual, você vai conseguir iniciar uma brincadeira simbólica mais efetiva, você vai conseguir compartilhar desejos, compartilhar ações, dividir momentos e iniciar uma interação de mais qualidade, né? E daí, quando você consegue entrar por essa porta, pode ser que ao longo do caminho você não precise usar mais dessas estratégias de letras e números inseridas dentro de outras questões, né? Do brincar, da linguagem, para que você amplie o repertório dessa criança com outros interesses, com outras coisas que dão prazer, né? Com outras brincadeiras, né, para trabalhar outras questões, né? Uma das questões, por exemplo, que é citado também, que traz como prejuízo, junto com a hiperlexia e com as habilidades comunicativas, é a questão da coordenação motora, né? Então, a gente sabe que se isso não for trabalhado, vai chegar lá na frente, a criança vai ter muita dificuldade de se alimentar, porque ela vai ter dificuldade de segurar os talheres, de trocar uma roupa, de ler, de escrever, de pintar, de recortar, né, de caminhar, né? E então são questões que eu acho assim que os fonoaudiólogos, eles precisam olhar um pouco mais para isso, né? Passa despercebido, não é tão importante, porque está aprendendo a ler, né? Nossa, olha que beleza, não precisa se preocupar com isso. E às vezes a orientação que a escola recebe também é essa. Não, essa parte vocês podem deixar, porque ele vai dar conta disso sozinho. Não, porque vai falhar na compreensão, né? Ele vai aprender a ler de uma forma compulsiva, só na decodificação, e vai falhar na compreensão, vai falhar na formação do léxico mental. Então, eu não posso deixar de lado, mas ele pode ser benéfico para eu poder ter a porta de entrada, para chegar na criança, para ela poder me ver, para ela poder interagir comigo. Então, fonoaudiólogos que estejam nos ouvindo hoje e depois que essa live ficar gravada, se atentem a isso. Pensem que vocês podem usar desse interesse, que a princípio ele não é funcional, mas vocês podem ter isso como uma porta de entrada para trabalhar, por exemplo, a nossa relação de hoje nessa live, que são as habilidades pragmáticas. Isso não significa que você vai ter que usar letras o tempo todo, números o tempo todo. Não. Abrir os olhinhos da criança para outra coisa. A criança começou a prestar atenção em outras coisas, você começa a diminuir o estímulo das letras e dos números e vai inserindo outras coisas. Mas também, Ana, pensando numa criança mais velha que pode chegar para nós, que já traz o histórico da hiperlexia, mas ela já está com 5, 6 anos de idade, né? Vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, na boca da alfabetização, né? Aí eu não vou poder deixar de lado as letras e os números. Entendeu? Eu vou ter que, como você já disse, contextualizar isso. Eu vou ter que trazer funcionalidade para isso, né?
Então, um trabalho maravilhoso. Eu fico arrepiada de falar, porque eu amo isso, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com você, discutindo essas questões, e de uma forma tão, assim, inteligente, E né? Porque... tem Pode falar. uma outra coisa que eu queria incluir, é que se a gente pensar em desenvolvimento típico, a gente sabe que o desenvolvimento de fala, das habilidades de consciência fonológica, são essenciais para a consequente o aprendizado da leitura. E nas crianças hiperléxicas não necessariamente acontece desta forma. Muitas vezes a criança desenvolve, né, a leitura sem necessariamente, por exemplo, desenvolver bem as questões da consciência fonológica. Sim. E aí, Em alguns e casos... essas são habilidades preditoras básicas para o processo de alfabetização, assim como a habilidade pragmática de narrativa. Se ela não tem uma habilidade boa de pragmática narrativa, como é que depois ela vai dar conta de produzir um texto, Ana? Não, nem de compreender. Nem de compreender. A questão de vocabulário, né? Então a criança decodifica tudo, mas como é que está o aspecto semântico? Como é que ela vai estruturar uma frase sintaticamente? Né? Como é que ela vai entender uma palavra com duplo sentido? Por exemplo, manga de camisa e manga de fruta? Né? Então, assim, tem muita coisa para a gente pensar sobre isso, pessoal, né? E que vale a pena. E eu acho que, por outro lado, tem o outro lado da moeda, que é, muitas vezes, as crianças aprendem a escrever melhor do que falam. Então, em algumas situações específicas, a gente consegue se apropriar do que a criança faz de produção escrita para trabalhar a fala. Como nas questões da apraxia, por exemplo. Às vezes a gente tem uma criança que carrega, né, alterações da fala, mas conseguiu aprender a leitura, e aí a gente pode usar isso de aplicação clínica para a criança ter uma representação concreta do som, e isso vai facilitar também a produção de fala. Sim, então, sim. É aquilo que a gente falou é aquilo que nós falamos no começo, né? Da questão daquele interesse compulsivo, mas pode ser a porta de entrada para eu melhorar outras habilidades. Você falando isso, o raciocínio é o mesmo, né? sim. Eu usar da escrita, né, para favorecer, para chegar nas habilidades, em outros aspectos do desenvolvimento que eu quero melhorar. Exatamente. Né? Não dá para só evitar, né? Uma coisa que eles têm muita dificuldade, que as pessoas também não se atentam a isso, é a prosódia na leitura, a entonação, entendeu? É uma leitura totalmente sem respeito aos sinais de pontuação, entendeu? Sem prosódia, entendeu? Então, e isso pode ser lá na tenra idade, como nos mais velhinhos, entendeu? Imagina uma leitura sem prosódia. Sim, e muitas vezes é possível usar a leitura para trabalhar a prosódia da fala, né? Sim, olha que coisa rica que a gente está falando, né? Pondo na balança o problema e a possibilidade. Olha que isso, gente, escuta isso. É um universo. A gente só precisa abrir os olhos para enxergar. A gente caminha numa linha muito tênue, no sentido de que a gente pode pender para um lado ou pender para o outro, mas a gente também não pode perder essas oportunidades, né, de uso na clínica. Então, eu acho que é importante a gente frisar aqui todas as possibilidades. Isso. Eu acho que... E os pais se preocupam muito também, sabe, Ana? Tem uma mãe assistindo a live aqui, um beijo para você, Luciana. A gente conversa muito do filhinho dela que tem a hiperlexia e agora ele está inserido num processo de pré-alfabetização. Então, a preocupação dela é justa, né? Válida, mas o nosso trabalho junto, é isso que é importante, que
para dar o suporte para a família pensar que, nossa, então como é que eu faço? Eu tenho que esconder tudo que é letra? Não, não, né? Mas eu também não preciso iluminar as letras, ou eu vou usar das letras para chegar em outro lugar, como você está dizendo. A família precisa entender isso, para ter menos angústia quando a criança começa a ler tudo que ela vê pela frente. E Né? aí, como eles adoram, o que acontece? A família inteira só dá presente com letrinha, né? Com númerozinho. E Sim. aí isso fica o tempo todo em evidência. Eu acho que isso é importante, né? Ter esse cuidado de proporcionar outras coisas. E isso você falou que eu acho incrível, que eu acho que funciona para tudo, não só para epilepsia, que a gente usa a epilepsia, né, esse interesse como porta de entrada, porque imagina uma criança que não tem prazer nenhum de brincar com nada. A gente tira as letras e os números, né? Não, a gente não tira. A gente deixa de evidenciar e mostra outros caminhos, porque se ela não tiver um outro repertório de prazeres, é claro que ela vai ficar lá nas letrinhas, né? A gente Uhum. precisa criar um outro repertório, porque além de naturalmente a criança ir abandonando as letras, eu acho que ela vai adquirindo repertório para fazer outras coisas. Não adianta a gente só tirar, né? A gente precisa acrescentar outra coisa no lugar, né? Não por isso que é, é, é um trabalho assim, uma reflexão muito grande, né, Ana, que o terapeuta precisa fazer e que a escola também precisa entender, porque não é para tirar, simplesmente, vou tirar por quê? Ah, tá, vai tirar porque é uma compulsão que está fazendo mal, está prejudicando, mas eu vou tirar, mas eu vou usar isso como? Quando? Como que eu posso usar? Como é que eu vou alfabetizar essa criança? Ela já chegou alfabetizada? Como é que eu faço com ela na sala do primeiro ano, onde tem criança que é, é, tá lendo com criança que já está lá na frente, mas ela está entendendo o que ela está lendo? Uhum. Então é um trabalho muito bonito, né? E que eu vejo assim, como a gente conversou na outra live e ao longo desses dias, pouco ressaltado pelo fonoaudiólogo, que mais uma vez é de competência do fonoaudiólogo trabalhar com isso. A Sueli está aqui perguntando que o filho dela tem 5 anos e se confunde com as palavras. Sueli, é com as palavras na escrita, né? Ela está perguntando se pode ser dislexia. É difícil a gente falar sobre isso sem mais informações, né, Rô? É. O que eu posso dizer para ela é assim, como a gente colocou no início, a questão da dislexia, ela é completamente diferente da hiperlexia. A dislexia, a criança não desenvolve um interesse precoce pela leitura, muito pelo contrário, ela vai ter um atraso no desenvolvimento da leitura. Né? Ela vai chegar na idade pré-escolar com dificuldade. Ela está Né? falando que é na fala. Na fala, Ah, tá. não, a dislexia está estritamente ligada à leitura e à escrita. Na fala, aí tem um outro universo, né, de trocas fonológicas, tal. Com 5 anos, Sueli, a criança já fala a maioria dos fonemas, quase todos. Quase todos, isso. Então, se seu filho está com dificuldade para produzir sons aos 5 anos, é interessante buscar uma avaliação com um fonoaudiólogo para você entender um pouco a causa e saber o que ele precisa a partir daí. Mas não tem nada a ver com hiperlexia e dislexia, que é estritamente da leitura e da escrita. Isso. Do É nosso importante roteiro. colocar também, é importante colocar também que a dislexia, ela não caminha em comorbidade com o transtorno, o TEA, né, Ana? Não. Não, agora a hiperlexia, sim. Né? A Sim. dislexia daria outra live, né, minha amiga? Nossa Senhora, aí ia precisar de 2 horários no Instagram, um no meu e um no seu, porque ia ser pouco. Nossa. Mas assim, também é importante dizer, Rô, que nem toda criança com TEA tem hiperlexia. Eu Sim, não sei sim. qual que é essa porcentagem, você sabe?
Olha, eu procurei ir muito na literatura, Ana. O que eu encontrei, não há estudos específicos de prevalência da hiperlexia. Uhum. Entendeu? O que eu encontrei muito forte é falando que muito raro a hiperlexia se encontrar sozinha. E Sim, muito comum, quando há os sintomas da hiperlexia, essa criança estar em comorbidade com o TEA. Tanto é que no DSM-5, a citação da hiperlexia está dentro do dentro transtorno do espectro autista. não tem outra Entendeu? citação. Não. Então, eu acho que assim, né? Faltou alguma coisa para a gente falar do nosso roteiro? Ah, Eu nós queria. fomos assim, colocando, Ana, nós dividimos em tópicos aqui, mas eu fui olhando, a gente foi falando, né? Joia. Eu acho importante assim, você teria alguma coisa para dizer, como eu tenho um pezinho lá dentro da escola, né? Então, você teria alguma coisa para dizer das funções pragmáticas para a educação infantil, Ana? Então, tem todas, né? Porque ah, eu sempre falo para as famílias que estão com a gente que a escola é remédio para a TEA, né? Uhum, Porque, assim, a família se adapta, a gente aprende a entender a comunicação da criança do jeito que ela consegue. Tem um processo que as coisas vão ficando, quando a criança tem uma dificuldade de comunicação, as coisas vão ficando meio automáticas, a gente já sabe o que a criança precisa, em qual horário, enfim. Na escola, isso tudo é desmontado. A criança está lá inserida no meio de pares, né, que são crianças da mesma idade, tem toda essa estrutura pré-elaborada, né, de pessoas que entendem, de rotina, enfim. Claro que na escola tem uma rotina, mas não uma rotina de necessidades básicas, enfim. E aí a criança está nesse contexto precisando usar a comunicação, precisando interagir, enfim. Então eu falo que a escola para crianças com TEA é remédio. E remédio nesse sentido, dela estar num lugar que ela precisa se esforçar para se comunicar, para ser entendida e precisa interagir com pares. Então, é muito importante que a escola seja orientada no sentido do que são as habilidades pragmáticas, né? Das funções de comunicação, até porque é na escola que isso pode ser muito exercitado, né? uhum. Então, assim, deixar um pouco dessa coisa óbvia de a hora do lanche, bota o lanche na frente da criança e ela come. Mas quando a escola está orientada no sentido das funções pragmáticas, eles sabem, por exemplo, estimular a criança a pedir, estimular com que a criança faça escolhas, ao invés de deixar tudo óbvio e acontecendo muito mecanicamente. A escola pode interferir, né, e estimular e incentivar a convivência entre outras crianças, fazendo com que as outras crianças se aproximem daquele que tem mais dificuldade de tomar uma iniciativa e dar um suporte para que a comunicação seja sustentada por algum período. Enfim, então, assim, muito importante a escola entender isso. Porque a gente até falou na outra live, se eu não me engano, que inclusão não é convidar para festa, né? Inclusão é convidar para dançar. Então, não basta a criança estar dentro da escola. A criança tem que estar dentro da escola inserida no grupo social que ela faz parte. Não basta ela estar lá, ela tem que estar lá de verdade. Né? Teve uma criança que eu atendi uma vez que eu acho que eu até contei para você, eu não tenho certeza, mas o menino tinha uma alteração comportamental super difícil, rasgou a minha roupa na primeira sessão, uma confusão danada. E aí, quando eu conversei com a mãe sobre a escola, ela falou: Olha, a escola não tem nenhuma queixa, ele está super bem na escola, eu estou até estranhando isso. Eu falei: Não, não é possível, né? E fui fazer a observação na escola, e aí eles davam um quebra-cabeça no fundo da sala e o menino passava todo o período
montando o quebra-cabeça. Óbvio que a escola não fazia isso de sacanagem. Eles faziam isso porque era a forma que eles entendiam de inclusão, que era ele estar fazendo parte daquele grupo. Só que, de Uhum. verdade, ele não estava fazendo parte do grupo, ele estava só coabitando o lugar, né? Então, eu acho que se essa escola tivesse conhecimento de função de comunicação, de habilidades de comunicação e do que eles podem proporcionar nesse contexto super rico, isso não teria acontecido, né? Então, eu acho que nesse sentido é que é importante a orientação da escola. Sim. E a hiperlexia, Rô? O que você orienta quando você vai para a escola? Então, eu oriento justamente nessa questão da identificação, porque muitas vezes é lá na creche, o professor, o educador da creche que vai ver esses primeiros sinais, entendeu? Então, a questão da identificação, do olhar criterioso do professor para diferenciar esses marcos do desenvolvimento. E eu também oriento isso que a gente falou. Como nós vamos abordar essas questões dentro do desenvolvimento infantil, dentro da proposta pedagógica da escola, do conteúdo pedagógico, das estratégias, que tipo de estratégia nós vamos adaptar o material, nós vamos ressaltar o que e estimular menos o que, né? E isso é muito personalizado, né, Ana? Se eu já tenho uma criança com diagnóstico, é uma adaptação curricular, é uma flexibilização curricular, são ajustes muito personalizados que a gente tem que fazer. Não tem uma receita pronta para isso, né? O professor precisa entender também que o desenvolvimento da leitura ele tem que estar acoplado com a compreensão, né? Entender quais são as habilidades preditoras para se desenvolver a leitura, e uma delas é a linguagem oral, é a coordenação motora, é a brincadeira simbólica, é o desenvolvimento da comunicação, das funções pragmáticas. Então, é um trabalho muito rico, né, que o professor tem que entender sobre o desenvolvimento infantil, para poder preparar uma atividade, quando ele vai planejar as suas ações, com muita propriedade e conhecimento do que ele por que ele está fazendo aquilo, né? Por que ele está deixando de estimular, ou por que ele está usando da letra para chegar em outro lugar, como nós conversamos, né? Então, eu acho que ele precisa estudar sobre isso, seria o primeiro ponto de partida. Isso e as habilidades pragmáticas, né, também seriam bastante importantes. Rô, Ô, inclusive a Ana, Maria Iva está aqui, nós estamos já encerrando, mas deixa eu só falar que a Maria Iva foi professora da minha Clara, é uma excelente professora, está perguntando sobre dicas de leitura sobre hiperlexia para quem não é fono, para quem é uma professora maravilhosa do jeito que ela é. então, é assim, a gente não tem muita coisa não, sabe, Maria Iva? Mas eu queria compartilhar com vocês alguns materiais, inclusive um site que eu achei nas minhas pesquisas, que chama, se você quiser escrever aí, Ana, desordens.org. Desordem. Ele traz, só que está em inglês, Ah, desordens.org. E ele traz citações da hiperlexia, traz alguns artigos embaixo que nós podemos ler, entendeu? E traz até aqui uma prevalência, Ana, que eu achei, deixei aqui aberto no computador. Ele traz que quase 10% de todas as crianças com autismo são hiperléxicas. 10%? Entendeu? Então, assim, foi um dos lugares que eu achei, e o que a gente acha muito na literatura são relatos de caso. Então, eu tenho aqui vários artigos impressos que eu imprimi, mas muito relato de caso, entendeu? Muito relato de caso, né? Eu queria perguntar para você também, existe algum material, que a gente possa estudar mais sobre os marcos do desenvolvimento das funções pragmáticas? Olha, essa também é uma terra de ninguém, né? É interessante como esse é o terra de ninguém, não, Deus me livre, que tem um monte de gente que estuda isso, mas assim, pouco se fala sobre isso.
tem uma... É interessante como, por exemplo, a gente recebe tantas crianças com TEA e os pais, em geral, nunca leram sobre isso, não sabem. Todo mundo sabe das alterações comportamentais, todo mundo sabe, sei lá, né, das estereotipias, mas ninguém sabe das funções pragmáticas, que é o ponto número um. É ali que desanda a maionese do minuto um que a criança nasce, né? A habilidade pragmática Agora eu tô começa... lembrando de uma coisinha, Ana. É legal também pensar que trabalhar com as funções pragmáticas é uma porta para a ecolalia, né? Tem Sem muita relação dúvida. da ecolalia com as funções pragmáticas, né? Total, total. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um material maravilhoso que é da USP, né? Que é o ABFW, que avalia as habilidades pragmáticas. Então, para fonoaudiólogos é extremamente, que trabalham com TE, é extremamente importante. E Posso mostrar? pode, ah lá. O ABFW tem uma avaliação específica das habilidades pragmáticas que é excelente, mas é difícil de ser aplicada e a gente precisa de muito treino para aplicar. E o interessante é que ele tem, né, já aí no teste, já tem alguns padrões de normalidade, digamos assim, mas o laboratório da USP desenvolveu muitas pesquisas com esse material, então hoje a gente tem várias referências de padrão de normalidade, tanto para funções de comunicação, tanto quanto para atos comunicativos por minuto em função da idade. Então, por exemplo, aos 60 meses, a gente espera que a criança faça 6 atos comunicativos por minuto. Não necessariamente fala. Isso vem de uma das pesquisas feitas com esse material. Então, quando eu recebo uma criança de 30 meses, eu faço essa medida, eu posso comparar com o referencial de normalidade. Isso é super importante na nossa prática clínica, né? Trazer para dados mais objetivos para a gente conseguir mostrar para os pais tanto o nível de defasagem quanto a eficiência da terapia. Porque daí a 6 meses você mede de novo e consegue comparar os dados. Vai acabar o nosso tempo. Nós vamos dar tchau. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra gente que a gente responde, né, Rô? Foi um Sim, prazer sim. te ter aqui. Dava para conversar mais um tantão. Muito obrigada por ter vindo. Eu que Obrigada, agradeço, Ana. obrigada para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Um beijo grande. Bom dia, bom trabalho para todo mundo. Tchau, 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 pessoal. tchau.